Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Som da História. Hoje vamos ter um bate-papo virtual. Vamos conversar com o ChatGPT. Vamos conversar sobre o futebol brasileiro. Mas antes, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Na sua opinião, qual o maior clube de futebol do Brasil? Essa é uma pergunta bastante subjetiva e pode variar de acordo com a opinião de cada pessoa. No entanto, se considerarmos a história, a tradição, a quantidade de títulos conquistados e o número de torcedores, podemos apontar o Flamengo como o maior clube de futebol do Brasil. O Flamengo é o clube com a maior torcida do país e já conquistou diversas competições importantes, como a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Além disso, o clube tem uma história rica e é conhecido por revelar grandes jogadores. E os demais clubes, o que você pensa? O futebol brasileiro tem uma grande variedade de clubes de tradição e sucesso, cada um com sua própria história e torcida apaixonada. Alguns exemplos de outros grandes clubes brasileiros são: São Paulo, com 3 títulos mundiais e 6 títulos do Campeonato Brasileiro, é um dos clubes mais vitoriosos do país. Corinthians, conhecido como Timão, é um dos clubes mais populares e tem uma grande torcida em todo o Brasil, venceu a Libertadores e o Mundial em 2012. Palmeiras, o clube já conquistou a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, além de ter uma das maiores torcidas do país. Santos, com sua tradição de revelar grandes jogadores, como Pelé, Neymar e Robinho, o Santos já conquistou a Libertadores e o Mundial 2 vezes cada, além de 8 títulos do Campeonato Brasileiro. Claro, há muitos outros clubes importantes no futebol brasileiro, e cada um tem sua própria história e fãs leais. A riqueza e diversidade do futebol brasileiro são algumas das coisas que tornam o esporte tão emocionante e apaixonante no país. Qual a torcida mais fanática do futebol brasileiro? O futebol brasileiro é conhecido por ter torcidas muito apaixonadas e engajadas, o que torna difícil determinar qual é a torcida mais fanática do país. No entanto, em termos de tamanho, a torcida do Flamengo é considerada a maior do Brasil, com uma estimativa de mais de 40 milhões de torcedores em todo o país. Outras torcidas também são conhecidas por sua paixão e dedicação, como a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, do Grêmio, do Internacional e do Atlético Mineiro, entre outras. Cada uma dessas torcidas tem suas próprias tradições, costumes e rivalidades, o que torna o futebol brasileiro um esporte muito vibrante e emocionante. Você vai gerar muita polêmica com essa declaração. Entendo que o futebol é um assunto muito pessoal e emocional para muitas pessoas, e que as opiniões sobre qual é a torcida mais fanática podem variar muito. Meu objetivo não é gerar polêmica, mas sim fornecer informações e perspectivas baseadas em dados e fatos históricos. No final das contas, a paixão de cada torcedor por seu time é única e não pode ser medida ou comparada com a de outros torcedores. Com que base você afirma que a torcida do Flamengo é a mais fanática? Minha afirmação sobre a torcida do Flamengo ser a maior do Brasil é baseada em diversas pesquisas e estudos que foram realizados ao longo dos anos, tanto por institutos de pesquisa como por empresas de marketing esportivo. Esses estudos têm como objetivo medir o tamanho das torcidas de futebol em todo o país e costumam levar em consideração fatores como o número de torcedores que afirmam ter um time de coração, a quantidade de sócios torcedores registrados, a venda de produtos oficiais do clube, entre outros. Alguns exemplos dessas pesquisas são o Datafolha, o Ibope e o Lance, Ibope, que apontaram o Flamengo como a maior torcida do Brasil em seus estudos. Além disso, a popularidade do clube nas redes sociais e a presença maciça de torcedores em estádios e eventos esportivos também são fatores que indicam a grandeza e a paixão da torcida do Flamengo. Mas o São Paulo tem 3 títulos mundiais e o Flamengo só tem 1 título mundial. Como o Flamengo pode ser mais importante que o São Paulo? O número de títulos mundiais é certamente um fator importante na história e na reputação de um clube de futebol. No entanto,
A importância de um clube não pode ser medida apenas pelo número de títulos conquistados, mas também por outros fatores, como a tradição, a base de torcedores e a influência na cultura esportiva. O Flamengo, por exemplo, é um clube que tem uma base de torcedores muito grande e engajado em todo o país, além de uma história rica em conquistas, revelação de talentos e influência na cultura popular brasileira. O clube já conquistou diversos títulos importantes, como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, entre outros. Além disso, o Flamengo tem uma grande rivalidade com outros clubes importantes do futebol brasileiro, como o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Por outro lado, o São Paulo também é um clube com uma história rica e muitas conquistas importantes, incluindo os 3 títulos mundiais. O clube tem uma base de torcedores leais e uma rivalidade acirrada com outros clubes do futebol paulista, como o Corinthians e o Palmeiras. Em resumo, a importância de um clube de futebol é um assunto muito subjetivo e pode variar de acordo com a opinião de cada pessoa. Ambos os clubes têm suas próprias características e realizações que contribuem para sua grandeza e influência no futebol brasileiro. Quais as suas previsões para o ano de 2023 para o futebol brasileiro? Como uma inteligência artificial, não tenho a capacidade de prever o futuro com precisão. No entanto, posso compartilhar algumas possibilidades que podem ocorrer no futebol brasileiro em 2023 com base em tendências recentes. Em relação aos clubes, é possível que haja um aumento na rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, 2 times que têm investido pesado em contratações e têm dominado o cenário nacional nos últimos anos. Outros clubes como São Paulo, Corinthians, Santos e Grêmio também podem buscar reforçar suas equipes para voltar a competir em alto nível. Quanto à seleção brasileira, o principal objetivo para 2023 será se preparar para a Copa do Mundo de 2026. Tite, o atual técnico da seleção, pode optar por testar novos jogadores e táticas para garantir um bom desempenho na competição. Além disso, a disputa pelas vagas na equipe titular deve continuar acirrada, com diversos jogadores de qualidade disputando posições. Em relação às competições, é possível que haja mudanças no calendário do futebol brasileiro, com a possibilidade de redução do número de jogos em algumas competições devido à pandemia de Covid-19. Além disso, a realização da Copa América em 2023 no Brasil pode trazer uma maior atenção e destaque para o futebol brasileiro no cenário internacional. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas possibilidades e que o futuro pode ser muito diferente do que é previsto. Uma correção ChatGPT. O Tite não é mais o técnico da seleção brasileira e a Copa América 2023 provavelmente será disputada no Chile e na Argentina. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.